Estamos no ar com notícias de Fortaleza. Nosso assunto é algo muito sério e que infelizmente ainda acontece. O trabalho infantil. A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, faz ações para combater esse problema muito sério, né? Um problema social. Para dar detalhes sobre isso, convidamos a Ana Cláudia de Oliveira, coordenadora das ações estratégicas de combate ao trabalho infantil em Fortaleza. Tudo bem, Ana Cláudia? Tudo bem, Luiz? Desde já, muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias de Fortaleza, porque é um assunto muito sério, como eu falei, e que a gente precisa esclarecer algumas coisas, né? Não só dessa mazela social, como também de que forma isso é combatido, né? E de que forma a população também pode ajudar, né? A gente vai aí conversar ao longo dessa edição do Notícias de Fortaleza sobre o combate, né? E o programa de erradicação do trabalho infantil realizado pela Prefeitura de Fortaleza. Para a gente começar, Ana Cláudia, você poderia explicar, né, de forma bem sucinta e também didática, o que parece ser óbvio, mas que ainda causa um pouco de dúvida. O que é o trabalho infantil? Bem, boa tarde a todos, boa tarde, Luiz, aos telespectadores. O trabalho infantil é toda aquela atividade de caráter econômico, remunerado ou não, com fins lucrativos ou não, exercido por indivíduos com idade inferior a 16 anos, certo? Pode ter fim de sobrevivência, como a gente sabe, né, que muitas crianças, muitos adolescentes acabam se submetendo, né, ao trabalho infantil por questões mesmo de sobrevivência, né, de ajudar no sustento da família, mas o trabalho exercido por pessoas com menos de 14 anos, ele é terminantemente proibido. E qualquer tipo de trabalho? Bom, vamos lá. Eu estou te perguntando isso para a gente poder esclarecer, né? Porque existe assim uma linha muito curta, né? E que a gente pode dizer assim, mas o adolescente não pode ajudar dentro de casa, né? Será que ele pode lavar uma louça? Eu queria algumas observações para que a gente entenda realmente o que é um trabalho infantil. Pronto. A gente tem, eu falei aqui que até 16, até 14 anos, né, ele é proibido. A partir dos 14, na condição de aprendiz, esse adolescente ele pode sim trabalhar, desde que esse trabalho ele tenha um caráter realmente de aprendizagem, certo? Esse menino, essa menina tem que estar matriculado numa instituição regular de ensino, matriculado e estudando, né, frequentando efetivamente. Claro. Tem que estar também matriculado numa escola de aprendizagem profissional, certo? Tem que ter os direitos trabalhistas dele garantidos e não pode estar em atividades que possam causar danos à saúde dele e risco à vida dele, certo? Você me pergunta sobre os tipos, né, alguns tipos de trabalho infantil, se esse menino que ajuda em casa, se isso é trabalho infantil. Claro que você arrumar o seu quarto, você acorda, você lavar o seu prato quando você termina também, né? de fazer a sua refeição, não é trabalho infantil. Sim. O trabalho que a gente chama doméstico, né, ele passa a ser considerado trabalho infantil, exploração da criança. Trabalho de crianças e adolescentes, né, quando essa criança ela passa a assumir a responsabilidade pelas tarefas de casa, né? Por exemplo, a menina que passa a cuidar dos irmãos menores e por conta disso ela deixa de frequentar a escola, por exemplo. Ou então ela passa uma carga tão pesada que ela vai para a escola, não tem proveito nenhum porque está com sono, está cansada. Entendo. Né? Então eu vejo que a escola, o fato de estudar é um parâmetro muito forte, né, nisso tudo. Isso. Né? Uma das coisas assim que se prima mais é justamente que não interfira, qualquer atividade não interfira na educação, né? No acesso à educação. Dá para dizer quais são as piores formas desse tipo de trabalho, o trabalho infantil? Sim, nós temos aqueles trabalhos exercidos nas ruas. É muito comum a gente ver aqui nas cidades, nas grandes avenidas, né, em alguns cruzamentos,
crianças vendendo bombom, crianças vendendo água, né? A gente tem sido muito constante, né? Aqueles meninos vestidos de palhaços, né? E fazendo malabarismo, né? isso. Né? Mas ali é só um questionamento, até para a gente fazer uma reflexão juntamente quem está assistindo o Notícias de Fortaleza. Aquilo ali não chega a ser, digamos, uma expressão artística para ele, assim, algo desse tipo, ou não é bem assim? Não, eles estão ali realmente, né? Existem adultos, né, gerenciando aquilo ali. Entendo. Muitos deles têm uma espécie de meta, né, a ser atingida, né, uma quantia X para eles retornarem. É né? mesmo? Existe tudo isso, né? Então é uma situação muito, muito séria, realmente. Que a gente precisa tem que combater mesmo, né? Combater. Então, fica o alerta aí, então, para não se apoiar a esse tipo de atividade, é isso? Exatamente, né? As pessoas, né, ficam penalizadas, ficam sensibilizadas, acham bonitinho, né? O menino pequenininho, vestidinho de palhaço e tudo, e se sensibilizam e tentam ajudar. A gente entende, né? Esse caráter muitas vezes humanitário, ajudar, né? De caridade, mas infelizmente essa prática, ela só ajuda a fortalecer, a perpetuar essa exploração, porque aquele menino que está ali, ele está exposto a vários riscos, né? Ele pode ser atropelado, ele está exposto ao sol, à poluição, né? Ele está deixando de ter uma convivência familiar e comunitária, né? No local de origem dele, a gente está tendo algumas famílias provenientes da região metropolitana, né, que estão com essa prática aqui na cidade. Em Fortaleza, né? Isso, então assim, é uma preocupação muito grande que a gente tem em relação a isso. Outra forma de trabalho infantil também muito séria é a questão da exploração sexual de crianças e adolescentes. Essa é seríssima. Isso, e que infelizmente também é um número que vem crescendo. Entendi. Né? Então, você destacaria o trabalho na rua e exploração sexual. Exatamente. Né? Existem outras formas, né? Como a gente falou aqui, claro. O trabalho doméstico. Esses, digamos, seriam os mais sérios, né? Apesar de que o assunto como um todo é um problema sério, geral, falando de forma geral. Isso. Mas, especificamente, esses dois chamam mais atenção. Exatamente. E que mitos a gente pode caracterizar que existe dentro do trabalho infantil? Quando eu falo mitos, são pensamentos, né, que as pessoas, porventura, têm de que algumas atividades vai fazer bem à criança, quando na verdade não é bem assim. Explica melhor para a gente, Ana Cláudia. Pronto. Muito importante, interessante essa pergunta, porque é uma das dificuldades que a gente tem nesse trabalho de erradicação, né, dessa prática de exploração do trabalho infantil. Porque, além como eu falei anteriormente, né, dessa busca pela sobrevivência, né, para ajudar no sustento da família, esses mitos, eles atrapalham muito Eles tentam justificar, exatamente, né, algo sério. Né, a gente tem aquela ideia de que é melhor estar na rua trabalhando do que estar roubando, né? É melhor estar na rua ali ajudando a família do que estar usando droga. Melhor é nenhum dos dois. Né? E não esquece que a criança está ali nessa situação, ela está exposta sim, né, a se envolver com o uso de drogas, por exemplo. Induzida a isso, né? Exatamente. Né? E que aquela coisa que o trabalho dignifica o homem, que a gente escuta, né? Algumas pessoas dizem assim, eu trabalhei muito quando eu era criança, desde meus, sei lá, de criancinha, e hoje eu sou uma pessoa... Eu sou uma pessoa melhor, direita, eu sou uma pessoa honesta, né? Eu sou um cidadão, né? Como as pessoas costumam dizer. E não é bem assim. O que é que a gente percebe, né? Quando a gente vai analisar esses mitos? É que acaba interferindo na escolarização dessa pessoa, né? Lá na frente, ela vai ter as oportunidades de emprego reduzidas, porque essa capacitação dela fica comprometida. A gente sabe hoje em dia que como é difícil você conseguir uma colocação, né? Quanto menos estudo, quanto menos profissionalização, capacitação você tem, menos chance de você ter, né,
uma condição de Mais remuneração vulnerável, né? melhor, você se torna mais vulnerável, com certeza. Entendi. Agora, diante de todos esses problemas e da existência do problema, né, a Prefeitura de Fortaleza tem o programa de erradicação do trabalho infantil, né, que a gente chama de PET. PETI, PET, né? Não é o PET, PET, como a gente brinca, né? Assim, de uma forma séria, não é o PET animal de estimação, não. É o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, que é o programa em que a Ana Cláudia trabalha na Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Prefeitura e que está focado em coordenar ações para combater o trabalho infantil na cidade. Como é que funciona esse programa? Bom, o PET, ele é um programa, né, do governo federal. Ele teve início em 1996, né, lá no estado do Mato Grosso, e ele foi, né, se expandindo e existe em vários estados já. Em 2005, até 2005, ele tinha uma configuração, né, ele tinha uma transferência de renda direta aos usuários que participavam dele, né? O objetivo dele do programa sempre foi retirar essas crianças e adolescentes da situação de trabalho infantil, né? Sempre numa perspectiva assim, de se trabalhar projeto de vida, né? De se trabalhar perspectivas de futuro, que longe dessa questão do trabalho infantil, né? Em 2006, esse programa ele foi integrado ao Bolsa Família. Então, essa transferência direta de renda, né, ela passou a ser vinculada ao Bolsa Família, né, para ter acesso. Essas pessoas, elas eram direcionadas, né, orientadas a fazer o cadastro único, preencher um campo que existe no cadastro sobre a questão do trabalho infantil e se tornar público, né, prioritário para o acesso ao benefício. Antes existiam atividades específicas do programa, né, o programa tinha uma localização própria, certo? Sempre ligado à assistência, mas tinha uma localização própria. Atualmente, né, a gente está, como você falou, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos e são os CREAS, os Centros de Referência Especializados da Assistência Social, que executam essas ações, que a gente chama ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Entendi. E aí, várias dessas ações, né, ajudam nesse combate na cidade, né? Exatamente. A gente ainda tem muito papo aqui com a Ana Cláudia no Notícias de Fortaleza e no próximo bloco a gente vai conversar mais sobre esse programa de erradicação do trabalho infantil e, claro, diante de um assunto muito sério como esse, você não vai perder. Continua com a gente que a gente volta logo. Até lá. Voltamos com Notícias de Fortaleza. Eu lembro que você pode acompanhar a TV Terra do Sol em tempo real pela internet. Basta acessar fortaleza.ce.gov.br. Eu vou falar de novo para você anotar aí direitinho a plataforma. fortaleza.ce.gov.br. E eu continuo com a Ana Cláudia Oliveira, coordenadora das ações de erradicação do trabalho infantil da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Fortaleza. Veja mais detalhes. Dentro do CREAS, né, dentro da Secretaria, a gente tem uma equipe, né, que se chama uma equipe de serviço especializado de abordagem social. Essa equipe é formada por um técnico de referência e educadores, que pode ser 2 ou até mais. Aqui no Conjunto Ceará a gente tem 4 educadores. E aí a gente recebe, tanto esses educadores vão fazer essas abordagens em feiras, terminais, cruzamentos, e essas fichas chegam até aqui, né, o CREAS. Como também a gente recebe de outros CREAS de toda a Fortaleza. Fazem abordagem, às vezes, na beira-mar, né, em outros cruzamentos de Fortaleza. E se forem famílias que morem aqui, na Regional 5, essas fichas chegam até nós. Como também dos outros serviços, né, como Centro Pop, serviço de convivência, como também a gente recebe denúncia anônima ou de outros órgãos, né, a gente tem uma parceria muito grande com o Ponto de Encontro, que também faz essas abordagens e trazem também essas famílias para a gente fazer o acompanhamento. Chegando aqui, a gente vai verificar se realmente essa família tem essa situação de trabalho infantil. Verificando, a gente começa a fazer o acompanhamento a essa família, né, com orientações,
verificação de documentação, se a família está precisando de alguma documentação, se ela está inscrita no cadastro único, qual é a situação real, qual é o contexto dessa família que está levando essa criança ou esse adolescente ao trabalho infantil. Que situação ela está vivenciando no momento. E, a partir dessa contextualização, a gente começa a fazer um trabalho de acompanhamento, né, de vendo quais são os direitos que está sendo violado naquele momento, que a gente pode ajudar, que a gente pode orientar, que a gente pode estar fazendo um acompanhamento mais cuidadoso com essa família. Caso a família persista, né, ela não entende, não compreende, aí a gente já, desde o primeiro momento, a gente já encaminha para o Conselho Tutelar, para que o Conselho Tutelar veja esses casos e possa acompanhar também. E caso a família persista e não tenha mais outros recursos, realmente é no Ministério Público que a gente encaminha para poder essa família se dar conta que realmente ela não pode estar levando essa criança e esse adolescente para fazer o trabalho infantil. Na maioria, são famílias que são bastante vulneráveis, né? Que você vai visitar, você vê habitação muito precária, alimentação, né? Muito precária mesmo, a escolaridade, a questão da saúde. Então, a partir dessa visita, a gente começa a encaminhar também para outras secretarias e outros setores, né? E também tem situações de famílias que vivenciaram isso quando criança, que a mãe levou, e isso para elas se naturaliza, elas continuam, né? E, às vezes, a gente vai visitar a casa, não é uma casa tão vulnerável, tem uma condição boa, né? de limpeza, até financeiramente, mas se naturaliza como se fosse algo que está arraigado ali, né? Vamos dizer assim, no cotidiano dela. Então, são famílias que você precisa de um pouquinho mais de tempo, né? De conscientização, de acompanhamento mais próximo para poder ela entender. E, realmente, essas famílias acabam persistindo muito. Aí é realmente o Ministério Público para poder nos ajudar, né? E ajudar essa família a entender que ela não pode estar levando essa criança nem esse adolescente. Uma entrevista esclarecedora, né? E que aponta, né, muitos problemas que acontecem quando o assunto é o trabalho infantil, mas dentro desse trabalho de combate ao trabalho infantil, a gente viu o comentário ali da Ana Cláudia, né, sua xará, que trabalha no CREAS, que existem abordagens, né? O que são exatamente essas abordagens? Explica melhor para a gente. Bom, cada CREAS, né, nós temos 6 CREAS, um CREAS para cada regional, e cada CREAS ele tem uma equipe do serviço especializado de abordagem social. Essas equipes elas são compostas por um técnico de referência, né, um profissional de nível superior, e 4 educadores que podem ser profissionais. O critério é que seja no mínimo nível médio, né, mas a gente tem, felizmente, né, pessoas com uma graduação que facilita muito o trabalho. Como é que é feito esse serviço? Cada equipe tem um cronograma fixo de abordagem, certo? Digamos, 2, 3 vezes na semana, aquela equipe vai para um ponto fixo no território, né? No caso aí é o CREAS Conjunto Ceará, na Regional 5. Então, eles têm os pontos onde eles vão 2 ou 3 vezes na semana ou mais. Feiras livres, por exemplo, terminais, né? Alguns pontos, alguns cruzamentos que são onde existe um índice, né, elevado, né, de trabalho infantil, certo? Então, eles vão lá. Como é que é feito esse trabalho? Pode ser a partir da própria observação deles, né, na ida ali rotineira ao local, começam a observar que existe uma família, existem umas crianças que estão sempre ali, estão vendendo alguma coisa ou estão em algum movimento que levanta alguma suspeita, né, de que esteja havendo uma atividade ali. Ou então denúncias. Essas denúncias elas chegam via Disque 100, né, que é o Disque Denúncia, denúncias que vêm do Ministério Público, denúncias de pessoas que ligam para o próprio CREAS, falando das situações, né, que elas visualizam, ou então de outros órgãos governamentais ou não que nos procuram, certo? A partir dessa denúncia ou dessa observação, né, esses profissionais eles vão tentar se aproximar
dessas crianças, desses adolescentes ou das famílias, né, que aí entra a abordagem. Isso, começa certo. a abordagem, né, a partir, como eu falei, ou da observação, identificação, né? Isso, ou da denúncia, né? Certo. Se observa, tenta essa aproximação. Quando os indivíduos permitem, né, já facilita bastante, porque você já tem, né, uma abertura melhor para se apresentar, para dizer o que é que você está fazendo ali, né, e tentar buscar o máximo de informações possíveis para você poder iniciar o seu acompanhamento. Entendi. Certo? Como a Ana Cláudia falou, uma vez identificado, uma vez se conseguiu, né, esse acesso ao indivíduo, quando se chega no CREAS, vai se analisar aquela situação, né? Os profissionais, eles levam, geralmente, alguns levam ficha, né? Outros não, fazem anotações e depois transcrevem. Se analisa essas informações, né? Por exemplo, é trabalho infantil, mas a gente observou que na família, naquele grupo ali, tinha uma criança que estava aparentando, por exemplo, tá doentinha. A gente já vai ver uma demanda, já vai procurar saúde. Ou então o próprio adulto mesmo que está ali, tem problemas, por exemplo, com o uso de álcool ou de outras drogas, a gente vai também atrás dessas demandas. Entendi. Certo? Então o trabalho se observa, se identifica, traz, né, para a equipe, se faz uma análise e se tenta traçar um plano de ação em relação àquela situação. Estratégias, né? Isso. É interessante você falar tudo isso e eu vou até encerrar agora esse bloco, mas no próximo bloco eu gostaria de entender melhor o que foi dito na entrevista da Ana Cláudia lá no CREAS sobre a questão do trabalho infantil, vamos dizer assim, trabalho infantil hereditário. Esse é um dos mais difíceis de se combater, né, Ana Cláudia? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso e também sobre ações pontuais, né, que o PET, né, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social de Fortaleza, realiza, né, diante de toda essa estratégia, essa ação de abordagem, de identificação e encaminhamento também da criança, para que a criança possa sair dessa condição e sim ter uma vida digna, né, como todas merecem ter. A gente faz um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Estamos de volta falando sobre o programa de erradicação do trabalho infantil em Fortaleza. Estamos detalhando com a Ana Cláudia Oliveira, coordenadora das ações, de como é realizado esse combate pela Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Fortaleza. A gente encerrou o último bloco, Ana Cláudia, já fazendo um comentário do que a gente vai conversar agora, né? Que existe uma forma de trabalho infantil que eu até caracterizei aqui como trabalho infantil hereditário, que não é esse nome, obviamente, mas só para ficar de uma forma mais didática, né, para quem está em casa, de que é um trabalho infantil que a avó fez, a filha está fazendo e a neta vai fazer. É isso mesmo? Passa de geração para geração? Sim, infelizmente nós temos várias situações com essas características, né? São famílias que lá atrás, né, sofreram algum tipo de violação de direitos, seja o acesso à moradia, a alimentação, a educação, enfim, alguma coisa que motivou, né, essas pessoas a estarem na rua. A gente tem, sim, situações de pessoas que foram levadas quando crianças para a rua, né, cresceram e se criaram ali, né, nessa vivência, passaram a levar os filhos, a explorar, né, a questão dos filhos, e os filhos geraram outros filhos que também estão sendo levados para a rua, né, para a prática de mendicância, do trabalho infantil, enfim, para serem, né... Essa é uma demanda difícil, né, de combater, porque parece que está enraizado entre aspas, aí, na cultura dessa família, né, que não é, de cultura não tem nada, né? Exatamente, né, porque por vários motivos as pessoas acabam
tomando aquilo ali como uma perspectiva de vida delas. Né? Entendi. Eu fui para a rua, eu sofri, mas eu sobrevivi, é daqui que eu tiro o meu sustento. Eu não e tenho passa isso para os filhos e netos. Exatamente. Né? Eu não tenho escolaridade suficiente que me proporcione, né, uma ascensão econômica, uma ascensão social. Né? Então, assim, eu sobrevivi, é o que eu tenho para oferecer. Né? E é como a minha filha, o meu filho vai também tentar, de alguma forma, sobreviver. Isso é muito complicado, porque, como você falou, já está enraizado, né? Já está entranhado até na cultura daquela família mesmo. Verdade. Né? Então, é uma ação mais... E aí, como é que você trabalha pessoas assim? Muito diálogo? Como é que é feito esse trabalho? Nessas situações... Nas situações rotineiras, como é que a gente faz? Né? Como é que a gente tenta fazer essa ação de combate, né? De prevenção e de erradicação? A gente tenta realmente sensibilizar, a gente tenta mostrar para aquela pessoa os riscos a que ela está expondo aquela criança, aquele adolescente. Né? A gente tenta realmente, de alguma forma, construir com aquela pessoa alguma alternativa, alguma estratégia que ela possa sair daquela situação. Né? Algumas aceitam essa proposta, outras não, né? Porque essa vivência da rua, ela tem uma série de questões bem mais complexas que a gente teria que ter um outro programa aqui para discutir. Porque é um trabalho, essas ações, né? São ações que exigem um trabalho de longo prazo até, né? Exatamente. É um trabalho de formiguinha. Né, e que precisa ser cultivado no Brasil todo. Né? Em Fortaleza tem o programa de erradicação de trabalho infantil, mas não é do dia para a noite que se resolve o problema, principalmente problemas como esse, né? Que o trabalho infantil vai passando de geração para geração. Agora, existem ações pontuais, né? Tem alguns eventos, por exemplo, que acontecem na cidade que vocês precisam estar atentos. Pronto, né? Só retomando um pouquinho a questão anterior. Desculpa, acabei te interrompendo. Né? A gente procura realmente fazer uma construção com essa família, porque assim, o nosso objetivo, ele é sim a retirada, a saída dessas pessoas, mas não nessa perspectiva de higienização, de retirada forçada dessas famílias, né? Porque a gente sabe que você pode ali levar a polícia, levar o conselho tutelar, ela sai aqui naquela hora, mas se você não constrói com ela uma alternativa, vai passar o tempo, ela vai voltar. Ela pode até não voltar para aquele ponto, mas ela volta para um outro local. Volta para a condição, né? Entende? Então, não foi um trabalho exitoso. Né? A gente considera realmente um trabalho exitoso né, nessa perspectiva da erradicação, quando essa família, ela consegue, sim, encontrar alternativas para o seu sustento, né, para as suas questões, sem precisar estar na rua com crianças e adolescentes. Né? Ela pode até a pessoa estar na rua, né, com algumas vivências, ou trabalhar na rua, mas que aquela criança, aquele adolescente não esteja ali. Esteja na escola, num ambiente de prática esportiva ou num trabalho que contém aprendizado, né? Isso, como você deixou claro, né? Até que ponto o trabalho, né, de adolescentes, por exemplo, de até 14 anos é permitido, quando há um aprendizado e quando está devidamente matriculado no colégio, né, na instituição de ensino. Falando sobre as ações pontuais, Ana Cláudia. Pronto. O PET, ele realiza ações, né, de prevenção e erradicação durante o ano inteiro, certo? Certo. Mas no mês de junho, especificamente, né, a gente tem o lançamento da campanha de prevenção e erradicação do trabalho infantil. Todos os anos, né, isso é nacional, existe a campanha nacional que a gente segue. Esse ano, o tema foi Covid-19, mas agora, mais do que nunca, protejam crianças e adolescentes do trabalho infantil. Né? Baseado nesse tema, certo? E junto com as nossas parcerias, a gente desenvolve várias ações. Além das abordagens que elas são rotineiras, né, são diárias, a gente tem oficinas, que a gente chama de oficinas
educativas nas escolas da rede municipal, a gente faz essas oficinas em instituições da sociedade civil, organizações da sociedade civil. Dentro dessa campanha do mês de junho, é isso? A gente intensifica, na verdade, certo, em junho, entendi. mas ao longo do ano sempre existe, a gente né? faz. Entendi. Né? Cada CREAS faz dentro do seu território. A gente tem ações de, por exemplo, panfletagem em junho, né? Temos essas oficinas, como eu falei, temos palestras, a gente faz rodas de conversa, temos... Tem toda uma programação que vocês pensam, né, de que forma pode atingir o máximo possível o número de pessoas e sensibilizar, que é exatamente digamos, a essência do trabalho de vocês, sensibilizar não só a família que está fazendo aquela criança, aquele adolescente de vítima, mas também a sociedade como um todo, né? Que ela possa, enquanto sociedade, né, ajudar na erradicação desse trabalho juntamente com o poder municipal, né, a gestão pública. E além desses trabalhos que vocês têm nessa campanha do mês de junho, salvo engano, o dia é 12 de junho, né? O dia D, digamos assim, dessa campanha, né? Vocês também fazem ações em eventos, né? Pronto. O trabalho de prevenção e erradicação do trabalho infantil, a gente se baseia em 5 eixos, né? São 5 eixos básicos, que é a informação e a sensibilização, que aí nesses momentos que entram as oficinas, né, que entram os trabalhos nas comunidades, entra a questão da panfletagem, né, que a gente, infelizmente, esse ano, né, ela ficou bem prejudicada pela questão da Covid. Mudou muito. Certo? Que nesse primeiro eixo, a gente procura realmente sensibilizar, conscientizar as pessoas acerca dos prejuízos do trabalho infantil. No eixo da identificação, entra a abordagem, né, que vai identificar essas situações de trabalho infantil para encaminhar, né, de acordo com as demandas. Né? A gente tem o eixo da proteção, que aí vai entrar vários órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, né? Vai entrar aí Conselho Tutelar, vai entrar Ministério Público. Que servem como parceiros, né? Isso. Temos o eixo da defesa, né, dos direitos e o monitoramento. Isso tudo, né, a gente divide em eixos, mas eles são todos interligados. Trabalho só, digamos assim, são conectados, isso. Né? Como é que a gente executa isso ao longo dos anos, além dessa questão da abordagem, das oficinas e tal? A gente tem ações no pré-carnaval, nós tivemos esse ano, tivemos tempo de fazer, né? No próprio todo fim carnaval de semana, também, carnaval. Né? Temos o 18 de maio, né, que a gente faz uma parceria com a FUNCI, o próprio 12 de junho. Em julho, em 2019, nós fizemos Fortal e Haleluia, pela primeira vez o Haleluia. Né, a gente identificou muitas situações mesmo de trabalho infantil, né, muitas barraquinhas, muitos meninos. E aí vão lá, fazem as abordagens e fazem os devidos encaminhamentos também, né? A orientação, né? Entendi. Porque assim, muitas famílias às vezes levam esses meninos porque acham que aquilo ali não prejudica em nada, ou não tem com quem deixar. Falta de conhecimento até, né? Isso. E é como a gente já citou, a mãe já fez, acha que é normal o filho, o neto ou a neta fazerem também. Exatamente. Né? Ana Cláudia, a gente está encaminhando aqui para o fim da nossa conversa, mas é uma coisa que a gente precisa frisar para quem está assistindo, né? Por se tratar de algo tão sério e que a erradicação do trabalho infantil é um trabalho coletivo da sociedade civil com o poder público, né? O poder público tem todas essas estratégias de erradicação junto com o programa, o PET, né? Que a Ana Cláudia coordena essas ações no município. E tem também a forma que o município é ajudado pela população com denúncias que vêm, né, que chegam. E aí eu quero que você realmente frise aí os números de denúncia, os canais de denúncia para ajudar a erradicar o trabalho infantil. Pronto. A gente tem o Disque 100, né, que é um Disque Denúncia. Você pode estar fazendo essa denúncia também através do 0800, 0800 285 0880. Você pode também procurar o CREAS da sua regional, os conselhos tutelares,
ok? E fazendo realmente essa denúncia que a gente vai em busca de os devidos encaminhamentos, isso, né? Identificar ou não. Ana Cláudia Oliveira, ela é coordenadora das ações de erradicação do trabalho infantil da Secretaria dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Prefeitura de Fortaleza. Muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias de Fortaleza, trazendo um assunto tão importante e que deve ser cada vez mais transmitido e repassado essas informações para a população. Eu que agradeço, Luiz, né, a oportunidade, a gente está discutindo, a gente está conversando sobre esse tema muito sério. Né? Queria agradecer essa oportunidade, aproveitar também para agradecer, né, aos profissionais que estão na ponta, né, os educadores sociais, os técnicos de referência, que são essas pessoas que enfrentam dia a dia, né, essas questões, e dizer que realmente denunciem, se você identifica, se muitas vezes nós não temos acesso àqueles meninos que estão sendo explorados, por exemplo, em lava-jatos, em mercadinhos, então dentro de casa, isso, né? É importante que você denuncie para a gente poder. Obrigado, Ana Cláudia. Obrigado aí pela presença. Bem, a gente fica por aqui. Nos vemos em breve. Continue com a programação da TV Terra do Sol. Um forte abraço. Tchau.